Olá, meu nome é Gabriel Moraes e eu vou apresentar o trabalho de patologia médica que corresponde ao assunto de pneumoconioses. O meu grupo é composto por Andréa Diório, Andréa Lustosa, Flávio Jean e Enzo Jaco. Bom, primeiramente vamos conceituar resumidamente o que são as pneumoconioses. Estas são pneumopatias por inalação de partículas ou poeiras do ambiente. São associadas principalmente às ocupações que expõem os trabalhadores ao risco de inalação dessas poeiras. Estas são doenças parenquimatosas e não estão presentes nesse grupo alterações neoplásicas e reações das vias respiratórias, como asma, bronquite e enfisema. Bom, os principais tipos de pneumoconioses, de acordo com o material inalado, são a silicose e a antracose. Essas são as mais presentes, sobretudo aqui no Brasil. E a silicose corresponde à pneumoconiose por inalação de sílica, a antracose por partículas de carbono derivadas do carvão ou grafite. Temos também as asbestoses, por inalação de pó de amianto, a siderose, inalação de partículas de ferro, a talcose, inalação de partículas de talco mineral, e também outros, como abrasivos, berílio e etc. Bom, vamos falar um pouco sobre a epidemiologia dessas pneumoconioses no Brasil. Aqui nessa tabela nós temos os números de óbitos por etiologia de pneumoconiose nas regiões do Brasil na década de 2010 a 2019. E observando-se, pode-se constatar que a região sudeste foi a mais afetada dentre estas, seguidas pela região sul e centro-oeste. Embaixo na tabela, nós temos o que significam as expressões CID-10J60. Por exemplo, seriam pneumoconioses dos mineradores de carvão, chamada de pneumoconiose dos carvoeiros. A 10J61 são pneumoconioses devido ao amianto, asbesto, e outras fibras minerais. A 10J62 seria pneumoconiose devido à poeira que contém sílica. A 10J63, pneumoconioses devido a outras poeiras inorgânicas. E como é evidente na tabela e como eu também já havia dito, as pneumoconioses que mais fizeram vítimas na última década foram justamente a silicose, com um alto número de 1.265 vítimas, a seguida pela antracose, com 272, e em terceiro a asbestose, com 147. Ainda sobre a epidemiologia, nós podemos ver nesse gráfico o número de internações por pneumoconioses por ano em cada região do Brasil, também entre 2010 a 2019. Observa-se que a região sudeste se sobrepõe, seguida pela nordeste, sul, centro-oeste, e centro-oeste está bem parecido com a região norte, principalmente em 2019 e 2018. E, bom, o Brasil apresentou mais de 5.000 internações por pneumoconioses no período estipulado, e desse total, cerca de 34% corresponde à região sudeste, e isso se deve ao maior número de habitantes dessa região, mas também pelo fato de que há uma grande atividade mineradora, principalmente no estado de Minas Gerais. Bom, falando sobre a patogenia e fisiopatologia das pneumoconioses, para que ocorra uma de fato, é necessário que o material particulado seja inalado e atinja as vias aéreas, as vias respiratórias inferiores, em quantidade capaz de superar os mecanismos de depuração. As pneumoconioses são doenças, como já ditas, por inalação de poeiras, substâncias essas que o organismo pouco consegue combater com seus mecanismos de defesa imune e ou leucocitária, diferentemente do que ocorre com micro-organismos. Estes podem ser destruídos pela ação de anticorpos e células de defesa. Ainda sobre patogenia e a fisiopatologia,
Para ter eficácia em atingir as vias aéreas, as vias respiratórias inferiores, as partículas devem ter o diâmetro aerodinâmico inferior a 10 nanômetros. A fração respirável, que é menor do que 5, tem maior chance de se depositar no trato respiratório baixo e dar início ao processo inflamatório, que, se perpetuado, seja pela inalação crônica ou em quantidade que supera as defesas do organismo, pode levar às alterações pulmonares. As reações à deposição de poeiras inorgânicas no pulmão vão depender de características físico-químicas do aerossol, da dosagem, do tanto que foi exposto, e da presença de outras poeiras. Também por doenças pulmonares prévias, podendo ser moduladas por fatores imunológicos de cada indivíduo, e em muitos casos pelo tabagismo. Aqui nós dividimos as pneumoconioses em fibrogênicas e não fibrogênicas, que é uma forma didática e científica de se dividir elas. E falando um pouco sobre as pneumoconioses fibrogênicas, essas são reações pulmonares à inalação de partículas que levam à fibrose intersticial do parênquima pulmonar. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de seus mecanismos. Na silicose e nas asbestoses, as partículas em contato com água e macrófagos induzem a formação de espécies reativas de oxigênio, chamado de ERO, e de nitrogênio, ERN, que resumidamente estimula a produção de citocinas, que são responsáveis por atrair células inflamatórias. Se a inalação de partículas tiver sido grande, pode ocorrer fibrose difusa do parênquima pulmonar. A pneumoconiose dos carvoeiros, dos trabalhadores de carvão, nela tem-se um processo inflamatório de menor intensidade do que se comparada pelas partículas de sílica e asbesto, mas suficiente também para promover lesão do epitélio alveolar. Pneumoconioses não fibrogênicas. Bom, são basicamente lesões maculares com deposição intersticial peribronquiolar de partículas, com discreto grau de desarranjo estrutural, além de leve infiltrado inflamatório ao redor, com ausência de fibrose. A disfunção respiratória nas pneumoconioses não fibrogênicas é praticamente ausente e a evolução clínica é benigna quando comparada à evolução possível das pneumoconioses ditas fibrogênicas. Na dependência do conhecimento do tipo de poeira inalada, a pneumoconiose leva denominação específica, como, por exemplo, aciderose por ferro, baritose por bário, a estanose, entre outros. Bom, falando um pouco sobre as manifestações clínicas, podemos apontar aqui. Os sintomas diferenciam-se de acordo com o tipo de poeira existente no ambiente de trabalho, que podem ser, como já dito, fibrogênicas ou não. Nas pneumoconioses não fibrogênicas, o sintoma respiratório mais comum é a dispneia aos esforços. E nas fibrogênicas, os sintomas respiratórios dependerão do tipo de fibra envolvida, mas de modo geral vão incluir dispneia aos esforços, tosse seca, febre e, na pior das manifestações pulmonares, pode levar a fibrose pulmonar maciça e progressiva. O diagnóstico em caso de pneumoconioses não fibrogênicas é realizado por meio da anamnese de paciente com história ocupacional de exposição a poeiras não fibrogênicas, história clínica com sintomas ausentes ou com presença de sintomas que, em geral, são precedidos pelas alterações radiológicas e radiografia simples de tórax, interpretada de acordo com os critérios da OIT de 2000. Nas pneumoconioses fibrogênicas, considera-se a história ocupacional de exposição a poeiras contendo material fibrogênicos, e também a história clínica com sintomas ausentes ou com presença de sintomas que, em geral, também são precedidos pelas alterações radiológicas, TC de tórax, e, se necessário, também pode-se realizar biópsia.
Tratamento e prevenção. Para todas as pneumoconioses, existe indicação obrigatória de afastamento da fonte de exposição que a causou. A oxigenoterapia pode ser indicada para casos que evoluem para insuficiência respiratória crônica, indicada somente nas pneumoconioses com patologia relacionadas à hipersensibilidade. Pacientes expostos à sílica, com silicose, podem ser considerados grupos de risco para tuberculose e ser candidatos à quimioprofilaxia, embora não existam normas específicas a respeito. A principal medida de prevenção é, sobretudo, o controle de risco inalatório na disseminação de aerossóis nos ambientes de trabalho. O controle dessa emissão se estende ao fator ambiental, de modo a evitar danos à saúde da população vizinha e aos estabelecimentos. Bom, como já havia dito, a silicose e a antracose são as principais. Então, nos slides seguintes, nós vamos falar um pouco mais focado sobre elas. Começando pela silicose. É uma fibrose pulmonar causada pela inalação de poeira contendo a sílica cristalina. Etiologia dela é a inalação de poeira contendo sílica cristalina. E a fisiopatologia dela consiste nas seguintes etapas. A podsílica no pulmão fagocitado pelos macrófagos alveolares vão levar à liberação de citocinas e oxidantes, que por sua vez levam à inflamação do parênquima pulmonar, podendo acarretar a fibrose. A manifestação clínica da silicose vai depender da intensidade e da duração de exposição à sílica. Na forma aguda ou proteinose alveolar silicótica, nós temos rápida evolução para o óbito. Meses ou poucos anos de exposição elevada a partículas de sílica. Manifestações clínicas: intensa dispneia, astenia, perda de peso e hipoxemia. Forma acelerada. Após um período de exposição de 5 a 10 anos, fica entre a aguda e a crônica, esta forma. E as manifestações clínicas são parecidas com a crônica, que será dita agora. A forma crônica mais comum destas e décadas de exposição de baixa intensidade para que ocorra. Manifestações clínicas inicialmente assintomática, mas pode evoluir com sintomas de dispneia progressiva. Ainda sobre a silicose, nós temos aqui achados macroscópicos e microscópicos. Bom, no achado macroscópico da radiografia, aqui nós podemos ver uma silicose crônica com grande opacidade na projeção do lobo superior direito, indicado pela seta, com nódulos com 1 a 5 milímetros. Neste pulmão já, de um paciente já morto, nós temos aqui áreas com silicose e paquipleures bem evidentes, como indicado pela seta e pelo que está escrito. Ou seja, paquipleures aqui temos, no caso, o espessamento da pleura por fibrose, encontrados na autópsia. Achados microscópicos. Aqui nessa biópsia a gente teve um exame de corte em luz polarizada para pesquisa da presença de sílica. E observa-se na seta justamente os nódulos silicóticos patognomônicos, que vão ajudar a confirmar aí a hipótese. Na antracose, nós temos lesão pulmonar definida como o acúmulo de poeira de carvão nos pulmões e a reação tecidual à presença desta. A etiologia dessa doença é a inalação crônica de poeira de carvão com alto teor de carbono, maior do que um período maior ou igual a 20 anos. Inalação de sílica contida no carvão contribui para a doença clínica. Essas duas aí podem estar juntas. E fisiopatologia da antracose. Bom, os macrófagos alveolares englobam a poeira, que por sua vez liberam citocinas no corpo, que vai gerar inflamação. Agrupam no intestício pulmonar em torno de bronquíolos e alvéolos, as máculas de carvão, assim chamadas, e desenvolve-se nódulos de carvão à medida que acumula colágeno.
um efizema local, conforme as paredes dos bronquíolos se enfraquecem e se dilatam. É um fenômeno que vai acontecer. Manifestações clínicas da antracose, no geral, não apresentam sinais e sintomas, mas a exposição excessiva pode levar à fibrose pulmonar e à insuficiência respiratória. A antracose também, aqui catalogamos achados macroscópicos e microscópicos. Neste pulmão fotografado a fresco, né, sem fixação, aqui podemos observar várias pequenas manchas negras na superfície da pleura e de corte, que correspondem à deposição de partículas de carbono. Nota-se a cor rósea acinzentada na superfície pleural. A raspagem da superfície de corte daria escasso líquido vermelho espumoso. Um detalhe. Achados microscópicos da antracose. Pigmento de cor negra, negro, meio azulado, distribuído em pequenos focos pelo parênquima pulmonar. Em aumento forte, é possível notar que o pigmento é constituído por pequenos grãos negros, em partes livres e em partes no citoplasma de macrófagos. Bom, essas são as nossas referências bibliográficas e eu queria agradecer a todos. Boa noite.